O universo é repleto de mistérios sem solução. É verdade que, depois de tanto tempo estudando e explorando o espaço, já aprendemos muita coisa sobre o cosmos. Mas, na verdade, não chegamos nem perto de sequer arranhar a superfície. Basta olhar para o céu numa noite bem estrelada para perceber o quanto somos pequenos. Todas aquelas luzes são só uma fração minúscula da nossa galáxia, a Via Láctea, e só ela já tem bilhões de estrelas, muitas com planetas em suas órbitas. Agora, imagine quantas outras galáxias existem além da nossa, bilhões, cada uma delas com bilhões de estrelas e, quem sabe, milhões de mundos que sequer sonhamos em conhecer. Por mais que a tecnologia tenha avançado muito, que tenhamos enviado sondas para outros planetas e telescópios gigantes para observar o espaço, a verdade é que nossa capacidade de explorar o universo ainda é muito limitada. A gente só consegue ver uma parte dele, aquilo que a luz conseguiu alcançar desde o começo de tudo. Mas o que será que existe além disso? E as perguntas não param por aí. O que veio antes do Big Bang? O que realmente causou o início do universo? Será que existem outros universos além do nosso? Estamos sozinhos ou a vida espalhada pelo cosmos, esperando para ser descoberta? Essas são dúvidas que até hoje ninguém conseguiu responder. Além disso, tem coisas que a gente sabe que existem, mas nem entende direito, como a matéria escura e a energia escura. Juntas, elas formam mais de 95% de tudo que existe no universo, mas ninguém sabe exatamente o que são e como funcionam. É como se estivessem tentando montar um quebra-cabeça gigante, mas com quase todas as peças faltando. Por isso, no vídeo de hoje, vamos tentar juntar algumas dessas peças e conhecer melhor alguns dos maiores mistérios do cosmos. Primeiro, falaremos sobre o vazio KBC, um imenso vazio cósmico com impressionantes 2 bilhões de anos-luz. E, adivinha, estamos bem no meio dele. Mas o que será que pode ter causado um buraco tão grande? Será que esse é o motivo de até hoje nenhuma civilização alienígena ter entrado em contato com a gente? Afinal, estamos longe de tudo? Após isso, conheceremos uma das maiores controvérsias recentes envolvendo a teoria do Big Bang. Afinal, em 2023, os cientistas detectaram um buraco negro há apenas 470 milhões de anos após o Big Bang, e que tinha uma massa dezenas de milhões de vezes maior que a do nosso Sol. O problema? Bom, segundo o modelo da teoria, tal estrutura não deveria ter se formado em tão pouco tempo. E seguindo, você já se perguntou o que existe além do universo observável? Será que lá encontraríamos um nada infinito? Ou quem sabe outros universos? Bom, existem movimentos anômalos de grandes estruturas que podem nos dar pistas sobre o que ocorre além do universo observável. Será que lá pode conter as respostas para nossas perguntas sobre o cosmos? E para finalizar, falaremos sobre Polaris, a estrela polar. Ela, que já foi tão importante para a localização e migração no nosso planeta, vem apresentando alguns comportamentos incomuns. O que será que pode estar acontecendo com essa estrela? Apertem os cintos, nossa viagem até alguns dos maiores mistérios do cosmos começa agora. Nossa galáxia, a Via Láctea, abriga algo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Agora, imagine se cada uma delas tivesse pelo menos um planeta em sua órbita. Isso significa que poderíamos ter até 400 bilhões de planetas só na nossa galáxia. Mas a coisa fica ainda mais insana. Alguns estudos apontam que o universo tem trilhões de galáxias, o que significa que o número total de estrelas lá fora é simplesmente astronômico. Os cientistas até estimam que existam mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E se cada estrela tiver pelo menos um planeta, bom, o universo pode muito bem estar lotado de mundos incríveis.
Agora vem um detalhe estranho. Com essa quantidade absurda de planetas, até agora não recebemos nenhuma mensagem de ETs. Nenhum olá intergaláctico, nenhum sinal de fumaça cósmica, simplesmente nada. Essa situação bizarra, onde as chances de encontrarmos vida alienígena parecem altas, mas nenhuma evidência aparece, é chamada de paradoxo de Fermi. Em resumo, onde está todo mundo? Mas calma, pode haver uma pista para resolver esse mistério. Cientistas descobriram que nossa galáxia está localizada perto do centro de um imenso vazio cósmico, chamado de vazio KBC. Esse vazio tem impressionantes 2 bilhões de anos-luz de diâmetro e desafia algumas das ideias mais básicas da cosmologia. A existência de um espaço tão vazio e praticamente sem galáxias levanta grandes questões sobre o Big Bang, sobre como as galáxias se espalham e até sobre a própria expansão do universo. Mas o mais intrigante é que esse vazio pode ajudar a explicar dois dos maiores enigmas da astronomia: a tensão de Hubble e o paradoxo de Fermi. Então, como será que os astrônomos descobriram que vivemos dentro de um vazio cósmico? Por que o vazio KBC desafia nosso modelo padrão da cosmologia? E, o mais importante, como ele pode explicar o motivo de ainda não termos recebido um oi de outra civilização. O vazio KBC foi detectado por meio de mapas tridimensionais da distribuição de galáxias no universo próximo. Essa descoberta revolucionária foi feita por Ryan Keenan, Amy Barger e Lance Cowie, que usaram levantamentos do desvio para o vermelho das galáxias, uma técnica que mede como a luz das galáxias é esticada pela expansão do universo. Isso permitiu identificar uma região gigantesca com uma quantidade significativamente menor de galáxias do que o esperado. Esse vazio é cerca de 7 vezes maior que um vazio cósmico típico. Inicialmente, a ideia de um vazio tão grande foi recebida com ceticismo, pois ela bate de frente com o modelo padrão da cosmologia. E isso gera dois grandes problemas. O primeiro é o princípio cosmológico, que pressupõe que a matéria está distribuída de maneira relativamente uniforme pelo universo. E a presença de um buraco tão grande na distribuição de galáxias desafia essa noção. O segundo problema envolve simulações cosmológicas. Elas sugerem que um vazio desse tamanho não deveria existir dentro do modelo atual do universo, conhecido como Lambda CDM. Segundo as previsões, as forças gravitacionais desse modelo não seriam suficientes para criar uma região tão vasta e vazia. No entanto, conforme mais observações foram feitas, a existência desse gigantesco vazio se tornou inegável. Diversos telescópios e levantamentos confirmaram que há, de fato, uma drástica falta de galáxias nessa região de 2 bilhões de anos-luz. Mas, ao invés de ser um problema, os cientistas começaram a perceber que esse vazio pode, na verdade, ser a chave para resolver um dos maiores dilemas da cosmologia: a tensão de Hubble, um problema que vem intrigando os astrônomos há mais de 60 anos. Esse problema surge porque há uma grande discordância sobre a velocidade com que o universo está se expandindo. Para entender melhor, vamos tentar dividir isso em partes. Desde o Big Bang, o universo está em expansão, e essa taxa é definida por um número chamado constante de Hubble, basicamente um limite de velocidade para o afastamento das galáxias. Existem duas maneiras principais de medir essa expansão. A primeira é o método direto, que analisa galáxias próximas usando estrelas variáveis e supernovas para calcular as distâncias e velocidades. Esse método sugere que a constante de Hubble é de cerca de 73 km por segundo por megaparsec. Isso significa que a cada 3,26 milhões de anos-luz, ou 1 megaparsec, a velocidade de uma galáxia aumenta 71 km por segundo. A segunda abordagem é o método indireto, que examina a radiação cósmica de fundo. Esse é um dos vestígios mais antigos e importantes do universo observável. Ele é composto por ondas eletromagnéticas de micro-ondas que permeiam todo o espaço conhecido, ou seja, um remanescente do Big Bang. Essa radiação viajou por 13,6 bilhões de anos e fornece uma visão do universo primitivo. Com base nisso, modelos cosmológicos estimam que a constante de Hubble deveria ser de 67 km por segundo por megaparsec. E aí vem a tensão. Não precisa ser o Einstein para perceber que esses dois valores não batem.
Pode até parecer uma diferença pequena, mas é estatisticamente significativa e muito além do aceitável. E isso gera incertezas na idade estimada do universo. Se a expansão for mais rápida, ele será mais jovem, com cerca de 12,5 bilhões de anos. Se for mais lenta, teria aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Essa discrepância de 10% é um grande mistério no modelo cosmológico atual. A tensão de Hubble é importante porque pode indicar falhas na nossa compreensão do universo, talvez até algo que ainda não conhecemos, podendo até envolver matéria escura, energia escura ou até mesmo a gravidade. Mas há uma possível explicação simples: nossa posição no universo. Vivemos dentro do vazio KBC, uma região com menos galáxias e matéria do que a média. Isso significa que há menos gravidade localmente, enquanto as áreas mais densas ao redor exercem uma força maior, puxando tudo para fora do vazio. Esse efeito pode criar a ilusão de que o universo está se expandindo mais rápido do que realmente está. Para tentar resolver isso, os cientistas mediram a densidade de matéria dentro do vazio KBC, até uma distância de 300 megaparsecs. E o que descobriram foi incrível. A densidade no vazio é cerca de 20% menor do que a média do universo. Em escalas maiores, essa menor densidade explica por que as medições locais da taxa de expansão parecem 11% maiores do que o valor real. Em outras palavras, o universo pode não estar acelerando tanto quanto pensamos. Nós é que estamos numa região peculiar, sendo puxados pelas galáxias ao redor. A existência do vazio KBC pode ser a peça-chave para resolver a famosa tensão de Hubble, mas ao mesmo tempo ela desafia nosso modelo Lambda-CDM, que é o queridinho da cosmologia moderna. Esse modelo, baseado nas flutuações de densidade do universo primitivo e na distribuição uniforme da matéria em grandes escalas, simplesmente não prevê a formação de regiões tão vazias assim. Mas, ao ajustar as flutuações iniciais e turbinarem a formação de estruturas em suas simulações, os cientistas conseguiram criar vazios como o KBC, só que tem um pequeno problema. Quando fizeram isso, os resultados simplesmente pararam de bater com o modelo Lambda-CDM. Para tentar dar algum sentido para essa bagunça, recorreram a uma teoria alternativa chamada Dinâmica Newtoniana Modificada, ou MOND. Essa teoria surgiu para explicar o movimento esquisito das galáxias, sem precisar recorrer à matéria escura. Ao invés de adicionar uma matéria invisível e misteriosa, o MOND propõe mexer diretamente nas leis da gravidade de Newton. As diferenças básicas entre os dois modelos são as seguintes. Primeiro, o MOND descarta a matéria escura, alterando a forma como a gravidade funciona em baixas acelerações. Segundo, ele prevê que o crescimento de galáxias e aglomerados acontece mais rápido do que no modelo Lambda-CDM. Esse ritmo acelerado de formação de estruturas tornaria os grandes vazios cósmicos muito mais comuns em um universo regido pelo MOND. O problema é que algumas observações do cosmos favorecem o MOND, enquanto outras sustentam o Lambda-CDM. Ou seja, a comunidade científica está presa num cabo de guerra cósmico sem um vencedor definitivo. A descoberta do vazio KBC pode indicar que precisamos revisar ou até mesmo abandonar certos princípios da cosmologia moderna. Se o universo tiver variações significativas de densidade em diferentes regiões, como a nossa por exemplo, isso pode forçar uma reavaliação de conceitos fundamentais sobre a energia escura e a formação das grandes estruturas cósmicas. Além disso, viver no vazio KBC também nos dá uma nova perspectiva sobre o famoso paradoxo de Fermi, que nos lembra daquela velha pergunta: se o universo é tão grande e cheio de estrelas, onde estão os alienígenas? Bom, levando em consideração a densidade da nossa vizinhança galáctica, 3 pontos merecem destaque aqui. Primeiro, o isolamento. O vazio KBC tem pouquíssimas galáxias e, consequentemente, menos estrelas. Se a vida é mais comum em regiões densas, talvez estejamos morando num bairro bem deserto do universo, o que tornaria muito mais difícil encontrar outras civilizações. O segundo problema é a imensidão das distâncias.
As galáxias são tão espaçadas dentro do vazio que qualquer tentativa de comunicação entre possíveis civilizações seria absurdamente lenta. Mesmo que existam alienígenas extremamente avançados por perto, eles podem estar longe demais para dar um alô cósmico. O terceiro ponto é a possibilidade de evitarem contato. Isso porque civilizações mais avançadas podem escolher ignorar sociedades menos desenvolvidas, como vimos nesse vídeo onde eu falo sobre a hipótese da Floresta Negra. Outra possibilidade é que talvez as civilizações alienígenas avançadas nem saibam da nossa existência, já que moramos em um dos bairros mais vazios do universo. As características do vazio KBC podem representar duas coisas para o surgimento da vida, ou é bom ou é ruim. Se for ruim, sugere que a vida inteligente tende a se desenvolver em regiões mais densas do universo, onde há mais recursos e mais chances de interações entre civilizações. Como resultado, esses seres podem não dar a mínima para explorar áreas remotas como a nossa, o que diminuiria ainda mais as chances de contato. Essa perspectiva pode ser uma explicação plausível para o paradoxo de Fermi. Talvez a vida esteja espalhada pelo universo, mas nossa localização em um verdadeiro deserto cósmico nos deixa isolados de todo o resto. Mas é verdade que o oposto também pode acontecer. Se por um lado a vida pode florescer em maior quantidade em regiões povoadas de galáxia e estrelas, o oposto também pode acontecer, já que regiões como essas teriam uma grande quantidade de corpos altamente energéticos, como explosões de supernova e quasares, o que poderia prejudicar ou destruir completamente qualquer fagulha de vida. E esse é um problema que não temos. Então talvez seja graças ao nosso vazio que estamos aqui hoje. Seguindo essa linha de raciocínio, o vazio KBC também levanta questões antropológicas. O princípio antrópico sugere que o universo parece ser do jeito que é porque nós, como observadores, existimos para percebê-lo. No contexto do vazio KBC, isso implica que nossa presença nessa região de baixa densidade não é coincidência, mas sim um fator essencial para que a vida se desenvolvesse como a conhecemos. Se o universo fosse uniformemente denso ou não tivesse grandes vazios, talvez as condições para a vida nunca tivessem surgido e, por consequência, não estaríamos aqui para discutir isso. Portanto, as características do vazio KBC, como sua imensidão e relativa solidão, não seriam anomalias, mas sim um efeito natural da estrutura do universo, permitindo que observadores como nós existam. Embora essa ideia pareça empolgante, a validade científica do princípio antrópico é frequentemente debatida, já que, para muitos, ele soa mais como uma reflexão filosófica do que uma hipótese testável. Ainda assim, o vazio KBC adiciona mais um toque de mistério à nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Agora, será que ele pode ser a peça-chave para resolver a tensão de Hubble, um dos maiores enigmas da cosmologia? Bom, só o tempo e muitos cálculos dirão. De qualquer forma, o mistério envolvendo o vazio KBC não é nada comparado à origem do universo. Já fazem 100 anos que temos uma ideia bem embasada de como isso aconteceu, a teoria do Big Bang. Mas, mesmo sendo uma teoria forte, existem alguns indícios que desafiam seu modelo. Então, será que devemos reconsiderar ou procurar alternativas para a famosa teoria do Big Bang? Existe algo estranho com as nossas teorias sobre o universo. Pelo menos foi isso que os astrônomos começaram a pensar depois de uma descoberta feita em 2023. Na época, com a ajuda do telescópio espacial James Webb, os cientistas detectaram um buraco negro chamado UHZ-1. Mas qual é o problema nisso? Afinal, é só mais um quasar detectado. Aí que tá, ele surgiu há apenas 470 milhões de anos após o Big Bang e tinha uma massa dezenas de milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Segundo a teoria padrão, um buraco negro precisa de tempo para crescer tanto, devorando matéria galáctica aos poucos ou se fundindo com outros buracos negros.
mas o UHZ1 atingiu esse tamanho colossal rápido demais. É como se ele existisse antes mesmo do Big Bang. Mas como isso seria possível? O fato é que atualmente a teoria do Big Bang é a mais aceita para explicar a origem do universo, e ela já ocupa esse posto há décadas. Mas, para ser sincero, ela já teve seus momentos de crise. É então que descobertas recentes estão dando dor de cabeça aos astrônomos. Será que o Big Bang aconteceu mais de uma vez? Ou, quem sabe, nunca aconteceu? E se todas essas contradições forem apenas ilusões? Ou seja, e se o universo não tiver começado com o Big Bang? Bom, para começar, porque justamente essa teoria foi escolhida como a principal. No início do século XX, a maioria dos cientistas acreditava que o espaço sempre existiu de forma estável e imutável. Esse era o modelo do universo estacionário, sem começo, sem fim, sem explosões ou mudanças radicais. Entre os defensores dessa ideia estavam o astrônomo Fred Hoyle e o físico austríaco Thomas Gold, mas tudo isso mudou nos anos 20, quando Edwin Hubble descobriu o desvio para o vermelho, uma evidência de que as galáxias estão se afastando uma das outras. Basicamente, a luz delas se estica, indo em direção ao vermelho do espectro. A princípio, os defensores do modelo estacionário não se abalaram. Gold sugeriu que novas estrelas e galáxias surgiam constantemente, mantendo o universo em equilíbrio. Só que isso significava um universo infinito, onde matéria aparecia do nada, uma ideia difícil de aceitar. Foi aí que um astrônomo belga chamado Georges Lemaitre, que inclusive era padre, propôs uma resposta simples. Se as galáxias estão se afastando agora, então no passado elas deviam estar bem mais próximas que hoje. Tão próximas que, em algum momento, toda a matéria do universo estaria comprimida em um único ponto extremamente denso, o que ele chamou de átomo primordial. Segundo ele, esse ponto explodiu e começou a se expandir, criando o universo como conhecemos. Hoje, essa ideia parece um trecho básico de qualquer livro de astronomia ou até mesmo os do ensino médio, mas, na época, a teoria de Lemaitre foi vista como uma piada. Para os cientistas do período, dizer que tudo surgiu de uma explosão era tão absurdo quanto afirmar que a Terra é plana e está apoiada nas costas de um gigante. Querendo ridicularizar a ideia, Fred Hoyle a apelidou sarcasticamente de Big Bang. A ironia, o nome pegou e se tornou o termo oficial para a teoria. Só que em 1965, os céticos pararam de rir. Naquele ano, dois físicos americanos, Arno Penzias e Robert Wilson, acidentalmente descobriram a radiação cósmica de fundo, um brilho residual deixado pelo universo primitivo. Isso é como o calor que ainda fica no ar depois que apagamos uma fogueira. E não havia como explicar essa radiação com a teoria do universo estacionário. Esse foi o momento em que uma teoria desacreditada dava a volta por cima. Mas, claro, nem todo mundo aceitou essa ideia. Em um último esforço, os defensores da velha teoria se agarraram a uma última esperança, a hipótese da luz cansada, proposta pelo físico alemão Fritz Zwick. Ele argumentava que a luz poderia perder energia não porque o universo está se expandindo, mas simplesmente por causa da longa viagem pelo espaço. Porém, se isso fosse verdade, diferentes comprimentos de onda perderiam energia em ritmos distintos. Mas as observações mostraram que a perda era a mesma para todos os tipos de luz. Com telescópios mais avançados, os astrônomos descobriram galáxias com quasares, núcleos ativos com buracos negros emitindo quantidades colossais de energia. O detalhe, eles só apareciam em galáxias muito distantes, ou seja, no passado distante. Se o universo fosse eterno, deveríamos encontrar esses objetos também no presente, o que sugere que ele está mudando e evoluindo estruturas mais complexas ao longo do tempo. Além disso, foi descoberta a presença de nuvens de hidrogênio primordial, que não poderiam existir para sempre, pois, com o tempo, inevitavelmente se transformariam em estrelas. Em 2022, por exemplo, os astrônomos encontraram uma galáxia inteira, chamada GN-Z11, composta quase totalmente por gás inerte, uma evidência clara de que o universo não é infinito. Mas então, qual seria a idade do universo?
Foi só em 2013, graças à missão espacial Planck, que estudou a radiação cósmica de fundo, que os astrônomos conseguiram cravar um número: 13,8 bilhões de anos. Esse valor se tornou uma peça fundamental para a teoria do Big Bang, pois bate com a idade das estrelas e galáxias mais antigas conhecidas. Agora, voltando para o final do século XX, uma descoberta atrás da outra reforçou o Big Bang como a teoria dominante, a deixando sem concorrentes sérios. Mas quanto mais os astrônomos exploravam o espaço, mais inconsistências e mistérios surgiam. Uma das maiores questões é: onde foi parar toda a antimatéria? Segundo a teoria do Big Bang, matéria e antimatéria deveriam ter se formado em quantidades iguais, mas, por mais que procuremos, nunca encontramos estrelas ou galáxias feitas de antimatéria. Além disso, hoje a quantidade de matéria no universo é muito maior do que a teoria previa. Para explicar isso, os físicos quânticos sugeriram que, nos primórdios do universo, quando a matéria e antimatéria surgiam livremente, ocorreu uma misteriosa assimetria bariônica. Em outras palavras, parte da antimatéria teria decaído espontaneamente, deixando matéria suficiente para formar todas as galáxias. O fato de a matéria ter vencido a antimatéria é um dos maiores mistérios da física. Os cientistas acreditam que algum processo desconhecido favoreceu ligeiramente a matéria, fazendo com que para cada 10 bilhões de pares de partículas e antipartículas formadas, uma partícula extra de matéria tenha sobrevivido. E, mesmo essa distribuição de matéria não deveria ser tão uniforme. Diferentes regiões do universo simplesmente não poderiam ter interagido devido à velocidade finita da luz. Ainda assim, a temperatura do cosmos é quase a mesma em todas as direções. A diferença entre as regiões mais quentes e as mais frias da radiação cósmica de fundo é mínima, cerca de 0,00018 graus Kelvin. E isso é estranho, porque, segundo o Big Bang, regiões distantes do universo não deveriam ter tido tempo de trocar informações para equilibrar suas temperaturas. Para tentar resolver esse problema, surgiu a teoria da inflação. A ideia é que quando o universo ainda era pequeno o suficiente para as temperaturas se igualarem, ele passou por uma expansão súbita, muito mais rápida do que a velocidade da luz. Pense em inflar um balão. No começo é devagar, mas com um sopro forte ele cresce cada vez mais. Da mesma forma, a teoria sugere que o universo passou de um minúsculo ponto a uma escala cósmica em uma fração de segundo. Essa teoria também tenta explicar a planicidade do universo, ou seja, por que não observamos nenhuma curvatura em grande escala. É como esticar um lençol todo amassado. Se puxar com força de todos os lados, cada vinco desaparece. Em outras palavras, a teoria da inflação complementa o modelo do Big Bang e continua sendo bastante popular. Mas ninguém sabe explicar por que essa inflação aconteceu em primeiro lugar. Resumindo, quem encheu o balão e esticou o lençol? E para tornar tudo ainda mais complicado, os astrônomos também esbarraram em outro obstáculo: o problema do lítio, ou melhor, a discrepância do lítio. O universo primordial deveria ter produzido pequenas quantidades de lítio-7, mas ao medir a composição química de estrelas antigas, os astrônomos encontraram apenas cerca de metade da quantidade prevista. Essa discrepância, conhecida como problema do lítio, ainda não tem uma explicação definitiva, embora existam algumas hipóteses. O que torna tudo ainda mais intrigante é que a teoria do Big Bang explica bem os níveis de hidrogênio e hélio, mas o lítio continua sendo uma anomalia não resolvida. Parece que a teoria do Big Bang, apesar de levar golpe de todos os lados, permanece em pé. Até mesmo a hipótese da luz cansada decidiu entrar na briga novamente em 2023. Com novos dados valiosos adquiridos com o telescópio espacial James Webb, o físico Rahendra Gupta tentou explicar a existência de galáxias incrivelmente antigas e avançadas, que já existiam apenas 300 milhões de anos após o Big Bang.
Sua ideia, que constantes físicas podem mudar com o tempo e o espaço. Reinterpretando a hipótese da luz cansada com base na física quântica, ele concluiu que o universo pode ter o dobro da idade que se pensava, aproximadamente 26,7 bilhões de anos. Porém, a maioria dos cientistas ainda olham essa hipótese com ceticismo. Ninguém está pronto para reescrever os fundamentos do modelo do Big Bang. Mas, pensando bem, a teoria do universo estacionário também foi defendida por décadas antes de cair. Então, qual teoria que hoje parece loucura, mas que no futuro pode acabar derrubando o Big Bang? Deixa aí nos comentários. Bom, as alternativas mais populares sugerem que os Big Bangs já aconteceram várias vezes e que nenhum deles foi realmente único. Essa ideia, chamada de universo cíclico, foi proposta pelos físicos Paul Steinhardt e Neil Turok em 2002. Segundo eles, o espaço se expande e se contrai em ciclos, onde cada Big Bang é seguido por um Big Crunch. Toda a matéria e energia colapsam em um único ponto de densidade extrema, só para explodirem novamente em uma nova era cósmica. Essa teoria ajuda a explicar algumas coisas estranhas que o Big Bang tradicional tem dificuldade em responder, como flutuações esquisitas na radiação cósmica de fundo e a distribuição surpreendentemente uniforme da matéria no universo. Segundo a teoria cíclica, esses poderiam ser ecos de ciclos anteriores. Mas há um pequeno problema, a entropia. Se o universo estivesse ciclando eternamente, cada novo ciclo teria menos energia disponível, assim como uma bola quicando, que sobe cada vez menos a cada batida no chão. Foi aí que entrou o físico e vencedor do prêmio Nobel Roger Penrose, com sua teoria da cosmologia cíclica conforme. Ele afirma ter encontrado padrões circulares na radiação cósmica de fundo, que poderiam ser rastros de buracos negros de um ciclo cósmico anterior. Penrose sugere que, ao evaporarem no final de cada ciclo, os buracos negros redefinem a entropia do universo, garantindo um novo começo a cada reinício cósmico, o que daria um papel fundamental a esses monstros cósmicos. Embora a cosmologia cíclica ainda não tenha evidências suficientes para desbancar o modelo do Big Bang, ela se destaca como uma alternativa forte. Na verdade, a teoria de Penrose surgiu como uma tentativa de desafiar a inflação eterna, uma ideia proposta nos anos 80 pelo físico Andrei Linde. Ele expandiu o modelo inflacionário original, que assumia que a inflação ocorreu de maneira uniforme em todo o universo, mas exigia condições iniciais extremamente específicas para funcionar. Linde sugeriu que a inflação pode continuar indefinidamente em diferentes partes do cosmos, impulsionada por flutuações quânticas aleatórias, e enquanto ela cessou quase 14 bilhões de anos atrás na nossa região do universo, pode ainda estar rolando por aí, mas não no nosso universo. Essa expansão continua em outros lugares, formando inúmeras bolhas isoladas e criando o que chamamos de multiverso. Pelo visto, os físicos chegaram a essa ideia muito antes da Marvel, mas, ao contrário dos multiversos dos quadrinhos, esses outros universos são, por definição, impossíveis de observar. No fim das contas, o Big Bang vence essa disputa simplesmente porque tem muito mais evidências ao seu favor. Já a teoria das branas parecia bem mais promissora no começo, especialmente porque Edward Witten e Alan Guth a desenvolveram dentro do contexto da teoria das cordas nos anos 90. A própria teoria das cordas já foi uma forte candidata para ser a teoria de tudo. Segundo ela, nosso universo seria apenas uma membrana tridimensional, ou simplificando, uma brana, existindo dentro de um espaço multidimensional maior. Essas branas podem interagir entre si, e suas colisões poderiam gerar eventos semelhantes ao Big Bang, dando origem a novos universos. Mas, como tudo, tem um problema. Apesar de inúmeros estudos, os cientistas nunca encontraram provas de dimensões extras no nosso universo. Então, a teoria da brana parece não ter chances de roubar o protagonismo do Big Bang, pelo menos por enquanto, mas isso não impede alguns pesquisadores de tentarem derrubar essa teoria de formas bem inusitadas.
Você sabia que a gravidade não existe? Pois é, pelo menos é o que acreditam David Talbot e Wallace Thornhill. Em 2007, eles lançaram um livro com uma teoria nada ortodoxa, que lançou mais um desafio ao Big Bang. Esse é o controverso universo elétrico. Segundo Talbot e Thornhill, a maioria dos fenômenos que observamos no espaço não são causados pela gravidade, mas por interações eletromagnéticas. Isso significa que estrelas e planetas não se formam pelo colapso gravitacional, como diz a física tradicional, mas sim por poderosas correntes elétricas e interações de plasma. Campos eletromagnéticos gigantescos permeiam todo o cosmos, moldando as galáxias e sistemas estelares como os conhecemos. Esses mesmos processos manteriam os planetas em órbita e governariam o movimento dos corpos celestes. Curiosamente, várias ideias de Talbot e Thornhill sobre plasma já foram confirmadas experimentalmente. Vemos fenômenos semelhantes tanto em laboratórios quanto no Sol. No entanto, como a detecção de ondas gravitacionais durante a fusão de buracos negros contradiz essa hipótese, os defensores do universo elétrico alegam que essas detecções podem, na verdade, ser eventos elétricos mal interpretados. Mas, sejamos honestos, ninguém por aqui está flutuando para o espaço. Então, qualquer defensor da teoria do universo elétrico que ainda esteja grudado no chão já refutou a própria ideia. Além disso, todas as observações astronômicas modernas batem direitinho com o modelo gravitacional. Então, a gravidade existe, beleza? Voltando para o Big Bang, o grande nó dessa teoria, aquele que os cientistas simplesmente não conseguem desatar, é a singularidade. Esse ponto de densidade supostamente infinita estaria tanto no início do universo, segundo o modelo do Big Bang, quanto dentro dos buracos negros. Foi então que alguns físicos trouxeram uma ideia simples, porém intrigante. E se a singularidade dentro de um buraco negro for a mesma que deu origem ao Big Bang? Assim nasceu a teoria do universo buraco negro. Ela sugere que a densidade do nosso espaço observável seria equivalente à de um buraco negro gigantesco e que existe uma fronteira, como um horizonte de eventos, além da qual simplesmente não conseguimos enxergar. Isso significaria que tudo não começou com o Big Bang, mas sim com uma supernova em um universo anterior. Essa explosão teria colapsado em um buraco negro, sugando matéria e formando o espaço que vemos hoje, sem precisar de uma singularidade impossível. E tem mais, se os buracos negros existem no nosso universo, isso significaria que novos universos podem estar se formando dentro deles, como se fosse uma versão cósmica daquelas bonecas russas. O problema não dá para espiar dentro de um buraco negro para testar a teoria, mas essa ideia foi proposta justamente para destacar as lacunas da física moderna. Agora, se a ideia de universos infinitos dentro do nosso próprio universo ainda não explodiu sua mente, essa vai, a teoria do universo holográfico. Os físicos Gerhard T. Hooft e Leonard Susskind chegaram a essa conclusão tentando resolver o paradoxo da informação dos buracos negros. Olhando para um buraco negro, não temos como saber o que há dentro dele, mas, segundo a física quântica, essa informação de alguma forma continua existindo. Então, Hooft e Susskind sugeriram que os dados sobre o que há no buraco negro não estão dentro dele, mas sim codificados na sua superfície, no horizonte de eventos. E se levarmos essa ideia adiante, nosso próprio universo poderia ser um holograma, uma projeção tridimensional criada a partir de um nível mais profundo da realidade, onde estariam as propriedades fundamentais que regem tudo, sem precisar de um Big Bang. O problema, para testar essa teoria, precisaríamos literalmente enxergar além dos limites da nossa realidade, o que, convenhamos, não está exatamente ao nosso alcance. No fim das contas, apesar de todas as questões sem resposta, o modelo do Big Bang ainda reina absoluto. E mesmo que um dia surja uma teoria mais coerente que explique melhor o universo, não há motivo para desespero. Essa é simplesmente a natureza da ciência. Ok, já deu para perceber que temos uma ideia bem concreta sobre a formação do universo. Mas e além disso? O que será que existe fora do universo observável?
O universo é uma estrutura colossal, composta por uma infinidade de objetos diversos. Eles estão espalhados por distâncias tão vastas que até mesmo a luz se perde em sua imensidão. Para se ter uma noção, um fóton que sai do Sol leva mais de 4 anos para chegar à estrela mais próxima. E quando falamos de distâncias intergalácticas, estamos falando de milhões de anos-luz. Ao perceber que toda essa distância imensa representa apenas uma minúscula molécula na escala do universo, é impossível não se impressionar. Mas aí fica a pergunta: qual é o verdadeiro tamanho do universo? É muito difícil falar sobre os limites do universo, já que hoje, infelizmente, nossa observação está muito limitada à nossa vizinhança cósmica. Quer dizer, até conseguimos estudar objetos extremamente distantes. A radiação cósmica de fundo e o campo profundo do James Webb são exemplos perfeitos disso. Mas, mesmo tendo vislumbres de regiões tão distantes, ainda faltam muitas peças para montar esse quebra-cabeça cósmico, e estamos longe de resolver esse enigma. No entanto, existem diversas teorias e hipóteses que tentam explicar o que há além do limite cósmico. Algumas fazem bastante sentido, outras nem tanto, então teremos que abrir um pouco a mente e realizar alguns exercícios mentais para tentar ver além dos limites do universo. Para começar, nosso sistema solar é apenas um entre inúmeros sistemas planetários espalhados pela nossa galáxia. Ele é composto por uma única estrela em sua fase de sequência principal e 8 planetas, orbitados por seus satélites. Além disso, nosso sistema abriga mais de 1 milhão de pequenos corpos celestes, como asteroides, cometas e planetas anões. O planeta mais distante do Sol, pelo menos entre os que conhecemos, é Netuno. Seu raio orbital mede cerca de 30 unidades astronômicas, o que equivale a aproximadamente 4 horas-luz. Incrivelmente, a órbita de Netuno abrange apenas uma pequena fração do sistema solar. O objeto mais remoto já descoberto dentro dele é o chamado Far-Far-Out, localizado a 132 unidades astronômicas, ou 18 horas-luz do Sol. Ainda assim, esse objeto mal se destaca no fundo escuro do espaço inexplorado, e não chega nem perto da estrutura em forma de concha que envolve nosso sistema, a nuvem de Oort, cujos limites internos ficam a cerca de 2.000 unidades astronômicas do centro do sistema. Estima-se que seus limites externos se estendam até pelo menos 60.000 unidades astronômicas, o que equivale a cerca de 1 ano-luz. Esses limites são definidos pela influência gravitacional do Sol, e tudo o que está além disso pertence ao espaço interestelar. Seguindo ainda mais longe, podemos observar mais de 50 estrelas a uma distância de até 20 anos-luz do Sol. Elas são extremamente variadas, de anãs marrons, frias e pouco brilhantes, até astros conhecidos, como Sirius, Procyon e Altair. Algumas dessas estrelas possuem seus próprios sistemas planetários, com objetos que talvez possam abrigar ou sustentar a vida. Um exemplo é Gliese 832c, a 16,1 anos-luz do Sol, mais semelhante à Terra do que qualquer outro planeta do nosso sistema. A temperatura média da sua superfície é de cerca de menos 20 graus Celsius, e o planeta leva apenas 36 dias terrestres para dar uma única volta completa ao redor da sua estrela. Em termos astronômicos, a distância entre nós e Gliese 832c é relativamente pequena, mas uma sonda espacial viajando a 17 km por segundo levaria impressionantes 300.000 anos para chegar até lá. Com a tecnologia atual, é impossível construir uma nave interestelar que consiga cumprir uma jornada tão longa. O sistema solar, junto com as estrelas vizinhas, faz parte do braço de Órion, uma subdivisão da Via Láctea. Nossa galáxia pode abrigar cerca de 400 bilhões de estrelas e, potencialmente, mais de 1 trilhão de exoplanetas de todos os tipos. Estima-se que o diâmetro principal da Via Láctea seja de aproximadamente 100.000 anos-luz, e o halo estelar, a região que envolve as galáxias, construída por estrelas, gases e partículas, pode ter o dobro desse tamanho.
A Via Láctea faz parte do chamado Grupo Local, uma estrutura vasta composta por mais de 50 galáxias concentradas em uma região com cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro. As maiores são a galáxia de Andrômeda, a galáxia do Triângulo e a própria Via Láctea. Estimativas indicam que a massa total do agrupamento pode chegar a 3 trilhões de massas solares, com Andrômeda e Via Láctea representando a maior parte desse total. Com a distância da Terra até Andrômeda sendo de aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz, ela é considerada a galáxia mais próxima da nossa, desconsiderando galáxias satélites e anãs. Subindo um nível na escala, o grupo local faz parte de um aglomerado ainda maior, o superaglomerado de Virgem, formado por mais de 2.000 galáxias. Esse superaglomerado ocupa uma região do espaço com um diâmetro de cerca de 150 milhões de anos-luz. Sua massa total é de aproximadamente 1 quadrilhão de massas solares, o equivalente a 1.000 galáxias como a Via Láctea. Esse superaglomerado tem um formato relativamente achatado, e cerca de 60% de todos os objetos que o compõem parecem estar distribuídos como uma folha plana, com espessura de apenas 10 milhões de anos-luz. É isso mesmo, apenas. Por mais impressionante que esse valor pareça, ele é considerado pequeno quando comparado à estrutura em larga escala do universo. Se continuarmos ampliando nossa visão, veremos um superaglomerado de galáxias ainda maior, com cerca de 520 milhões de anos-luz de extensão, chamado Laniakea. Ele inclui vários superaglomerados, entre eles o de Virgem e o chamado Grande Atrator. A massa total dessa estrutura colossal chega a 100 quatrilhões de massas solares. O Grande Atrator encontra-se a aproximadamente 250 milhões de anos-luz da Terra e funciona como um centro gravitacional que influencia todos os objetos ao redor. Segundo os padrões astronômicos, ele não pode ser observado diretamente da Terra, pois a própria Via Láctea bloqueia nossa visão, e é por isso que a natureza do Grande Atrator ainda permanece um mistério até hoje. Laniakea faz parte da estrutura em larga escala do universo, um sistema complexo de filamentos galácticos, paredes e vazios. Essa última, regiões imensas de espaço quase sem matéria. Alguns desses elementos são absolutamente colossais. Um exemplo é a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, ou HCB, que se estende por incríveis 10 bilhões de anos-luz. Desde sua descoberta em 2013, essa superestrutura foi considerada a maior estrutura em larga escala do cosmos. Ao que tudo indica, ela abriga milhões de galáxias, e o número de estrelas contidas nela provavelmente nunca será possível calcular. A mera existência de uma estrutura tão descomunal ainda é um mistério para a ciência, já que, de acordo com a teoria atual sobre a evolução do universo, aglomerados tão gigantescos não deveriam ter se formado. No entanto, essa muralha, tão vasta que o cérebro humano mal consegue compreender sua dimensão, ainda representa apenas uma pequena parte do universo observável. Segundo os modelos cosmológicos atuais, o espaço no universo está em constante expansão, e a velocidade dessa expansão depende da distância entre os objetos. Quanto mais longe está um objeto do observador, mais rapidamente a distância entre ambos aumenta. Essa taxa de afastamento não é limitada pela velocidade da luz, porque é o próprio espaço que se expande, e não a matéria se movendo através dele. Isso significa que, em algum momento, dois objetos se tornarão mutuamente invisíveis. Observações da radiação cósmica de fundo indicam que a área do universo observável é uma esfera com um diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. De acordo com a teoria da relatividade, podemos ver e interagir apenas com objetos dentro dessa esfera. Essa região convencional do espaço é chamada de metagaláxia e pode representar tanto a totalidade do universo quanto apenas uma fração dele.
Levando em consideração tudo o que já observamos no universo, pode haver estruturas completamente desconhecidas além dos limites visíveis do espaço. E, infelizmente, não há como estudá-los com os métodos científicos atuais. Mesmo assim, alguns corpos celestes próximos ao limite do universo observável apresentam movimentos diferentes do que normalmente esperaríamos, de acordo com os dados disponíveis. Há casos de movimentos anômalos que podem ser indícios da presença de estruturas massivas além dos limites da metagaláxia. A força gravitacional dessas estruturas se espalha pelo espaço ao redor e influencia objetos próximos. Existe uma infinidade de hipóteses sobre como seria o universo além da metagaláxia, mas a maioria deles tem um caráter mais metafísico do que científico. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o tempo e espaço, como conhecemos, simplesmente não existem além dos limites do universo observável. As leis físicas que estamos acostumados também não se aplicariam por lá, e conceitos como matéria, substância ou energia deixariam de fazer sentido. Essa hipótese é ampliada por outra ideia. A metagaláxia seria apenas uma parte de uma estrutura ainda mais complexa e em uma escala ainda maior, cuja composição e dimensões estão além de qualquer coisa que possamos imaginar. É bem possível que essa superestrutura exista em um espaço multidimensional, ou que seja baseado em princípios físicos totalmente desconhecidos para nós. Isso faria da metagaláxia apenas um fragmento ou um reflexo parcial dessa superestrutura inacreditável. De acordo com algumas interpretações do princípio antrópico, podem existir outros mundos além das fronteiras do universo observável. Nesses mundos, os valores das constantes fundamentais, como a velocidade da luz ou a carga do elétron, seriam completamente diferentes. Essa hipótese é, em muitos aspectos, sustentada pela ideia do multiverso, que é representado como uma espécie de espuma cósmica com diversas bolhas separadas por finas paredes. No entanto, essas paredes seriam intransponíveis, o que tornaria cada universo um espaço isolado com suas próprias leis físicas. E essas leis podem ser totalmente distintas daquelas com as quais estamos acostumados. As hipóteses mais radicais chegam até mesmo a negar que o nosso mundo tenha qualquer realidade objetiva. Segundo essas teorias, o universo seria apenas uma simulação, como uma realidade virtual extremamente avançada. De modo geral, essas ideias assumem a existência de super-seres ou super-civilizações que estariam além da realidade que conhecemos, com um nível de desenvolvimento infinitamente superior ao nosso, e com objetivos e capacidades que não conseguimos sequer compreender. No entanto, é evidente que confirmar ou refutar essas hipóteses está muito além das possibilidades atuais da ciência. As distâncias no espaço desafiam a nossa imaginação e, muitas vezes, até assustam. Elas parecem infinitas sob a perspectiva de qualquer pessoa. O que sabemos com certeza é que o universo está em expansão, e chegará um momento em que os objetos cósmicos desaparecerão, um por um, além do horizonte de eventos. Primeiro as galáxias, depois as estrelas, até que o universo mergulhe numa escuridão eterna. Mas, até lá, provavelmente não restará ninguém para testemunhar esse fim estranho. Na vastidão do céu noturno, entre milhares de estrelas cintilantes e galáxias distantes, existe um farol celestial que há séculos alimenta a imaginação de exploradores, navegadores e sonhadores. Essa luz guia, firme e constante, é ninguém menos que Polaris, a estrela polar. Por séculos, ela foi a bússola natural de navegadores perdidos, a esperança de viajantes e o ponto fixo no caos do céu noturno. Enquanto o resto do céu gira noite após noite, Polaris permanece quase intocada, vigiando o Polo Norte celeste como uma sentinela estelar.
Mas, recentemente, alguns relatos sugerem que algo estranho está acontecendo com esse ponto fixo no céu. Isso porque, nas últimas décadas, ela vem apresentando alguns comportamentos incomuns que está desafiando os astrônomos e, principalmente, desafiando os modelos de evolução estelar. Polaris, também conhecida como Alpha Ursae Minoris, é uma estrela de brilho moderado, a 48ª mais brilhante do céu noturno, com uma tonalidade levemente amarelada. Sua localização próxima ao Polo Norte Celeste permitiu que navegadores e exploradores determinassem o norte verdadeiro, algo essencial para traçar rotas e se orientar em alto mar ou em territórios desconhecidos. Polaris parece imóvel no céu porque está quase perfeitamente alinhada com o eixo de rotação da Terra. Imagine o eixo da Terra como uma linha imaginária que liga o Polo Norte ao Polo Sul. Polaris está localizado bem perto dessa linha e, por isso, parece permanecer parada no céu, enquanto as outras estrelas parecem girar ao seu redor. No entanto, a Terra não gira como um peão perfeitamente equilibrado. Ela passa por uma leve e lenta variação chamada precessão axial. Esse movimento ocorre por conta da atração gravitacional do Sol e da Lua. Ao longo de cerca de 26 mil anos, o eixo da Terra desenha um círculo no céu, como um peão que gira e vai perdendo estabilidade. Essa mudança gradual de orientação do eixo em relação às estrelas tem várias consequências. Uma delas é o deslocamento da posição da estrela polar com o tempo. Embora Polaris ocupe atualmente essa função de bússola natural, em cerca de 13 mil anos, a estrela Vega é quem assumirá esse posto. O ponto do céu, para onde o eixo terrestre aponta, muda aos poucos com o passar dos milênios, em um processo chamado pelos pesquisadores de precessão estelar. Por volta do ano 3000 a.C., uma estrela fraca chamada Tuban, na constelação do Dragão, era a estrela do norte, bem na época em que os egípcios construíram as pirâmides. Só por volta do ano 500 d.C. é que Polaris passou a ocupar esse título. Com o passar do tempo, ela continuará se aproximando do ponto exato do Polo Norte Celeste até o ano de 2102, quando estará diretamente acima dele. Depois disso, começará a se afastar novamente, mas ainda será a estrela mais próxima do Polo Norte verdadeiro, até o ano 3000. E talvez agora você esteja se perguntando, como eu encontro a estrela polar? Bom, eu tenho uma notícia triste para te dar. Não é possível ver ela aqui do Brasil. Isso porque estamos no hemisfério sul do planeta. Mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo do hemisfério norte, eu vou te ajudar a encontrar a estrela polar. Uma das maneiras mais práticas de encontrar Polaris é por meio da constelação da Ursa Maior. Essa constelação tem um formato bem distinto de 7 estrelas brilhantes que lembram o formato de uma colher de sopa. É relativamente fácil de encontrar e a maioria dos observadores consegue identificá-la rapidamente no céu. Dentro da Ursa Maior, procure as 2 estrelas que ficam na borda oposta ao cabo da colher. Muitos astrônomos e observadores chamam essas 2 estrelas de estrelas apontadoras. Essas estrelas, chamadas Merak e Dubhe, apontam diretamente para Polaris. Agora, guarde na memória a distância entre essas 2 estrelas. Trace uma linha imaginária que vai de Merak passando por Dubhe e siga nessa direção por cerca de 5 vezes essa distância. Se você fez certo, deve ver uma estrela relativamente brilhante piscando no céu noturno bem acima de você. Mas, se você não tem certeza se encontrou mesmo a estrela polar, olhe um pouco à esquerda da estrela que localizou e tente identificar a constelação da Ursa Menor. 3 estrelas formam o cabo dessa constelação, que também tem um formato parecido com o de uma colher. E na ponta do cabo da Ursa Menor vai estar Polaris. Agora eu sei que você deve estar pensando, mas por que não procurar direto a Ursa Menor para achar Polaris? Bom, acontece que muitas vezes essa constelação é bem mais difícil de enxergar do que a Ursa Maior. Além disso, Ursa Menor pode aparecer de cabeça para baixo ou como uma imagem espelhada da Ursa Maior, dependendo de onde você estiver. Mas, como vimos, infelizmente nem todo mundo consegue ver Polaris no céu, e isso inclui a gente.
À medida que você vai se afastando do Equador em direção ao sul, Polaris aparece cada vez mais baixa no céu, até desaparecer completamente no horizonte. Mas o fato mais curioso sobre essa estrela, você só consegue ver com a ajuda de um bom telescópio. Polaris não é uma única estrela, ela é constituída por um sistema estelar múltiplo. A estrela principal, Polaris A, é uma supergigante com 4,5 vezes a massa do nosso Sol e um diâmetro de quase 45 milhões de quilômetros. Os astrônomos classificam essa estrela como uma variável cefeida, e Polaris A é a estrela desse tipo mais próxima da Terra, a cerca de 445 anos-luz de distância. Uma cefeida é uma estrela que pulsa radialmente, variando de tamanho, temperatura e brilho. Por conta de seu brilho intenso, Polaris é a estrela mais visível desse sistema triplo. Suas duas companheiras menores se chamam Polaris B e Polaris AB. Polaris B é uma estrela de sequência principal que orbita Polaris A a cerca de 2.400 unidades astronômicas, enquanto Polaris AB está ainda mais longe, a cerca de 18.000 unidades astronômicas, ou seja, nada que dê para ver sem um bom telescópio. E se estamos falando da estrela polar, vale mencionar que existem imagens reais impressionantes dela. Essa aqui, por exemplo, foi capturada pelo Observatório de Raios-X Chandra, o principal telescópio da NASA nessa faixa de radiação, e o que ela mostrou é simplesmente de tirar o fôlego. Quando ampliamos essa imagem, vemos o entorno de Polaris com uma riqueza de detalhes incrível. Essas nuvens que dá para ver no fundo da imagem é o que os astrônomos chamam de nebulosa de fluxo integrado, composta principalmente por partículas de poeira, hidrogênio e monóxido de carbono, entre outros elementos. Essa imagem mostra de forma mais clara a nebulosa que parece cercar Polaris. E o mais curioso é que mesmo parecendo estar em volta da estrela, na verdade essa nebulosa está localizada bem atrás de Polaris, longe do plano da nossa galáxia. Agora vem a parte realmente interessante. Essas nebulosas de fluxo integrado não são iluminadas por uma única estrela, mas sim pela energia combinada de todas as estrelas da Via Láctea. Agora que você já sabe quase tudo sobre Polaris, até como localizar ela no céu noturno, mesmo morando no hemisfério sul, vamos ver o que de estranho está acontecendo com essa estrela e por que ela está apresentando um comportamento tão incomum. Um dos desafios envolvendo a estrela é que os cientistas estão enfrentando dificuldades para medir com precisão a distância exata de Polaris em relação à Terra. A verdade é que essa estrela está desafiando os modelos dos astrônomos sobre como as estrelas devem se comportar, e ninguém consegue dizer ao certo quão longe ela realmente está. Os astrofísicos têm alguns métodos para calcular a massa, idade e distância de estrelas no universo. Um desses métodos é chamado de modelo de evolução estelar. Com ele, os pesquisadores analisam o brilho, a cor e a taxa de pulsação da estrela, e a partir desses dados conseguem determinar o tamanho, o brilho e em que fase da vida a estrela se encontra. Quando tudo isso é determinado, é possível estimar com precisão a distância entre nós e essa estrela. Esse modelo é especialmente eficaz no caso das estrelas variáveis cefeidas, como a estrela polar. Isso porque a taxa de pulsação delas está diretamente ligada ao brilho, o que facilita muito o cálculo da distância. No caso de Polaris, quando ela pulsa, seu brilho muda porque ela literalmente se expande e se contrai, um fenômeno que envolve o hélio em sua atmosfera absorvendo energia. Naturalmente, quando a estrela se expande, fica mais brilhante, e quando encolhe, perde o brilho. A natureza variável de Polaris foi descoberto em 1911 por esse astrônomo dinamarquês, que eu não vou nem tentar falar o nome. Desde então, observações mostraram que Polaris mantém um ritmo constante de pulsação de 4 dias. Mas o grande problema é que recentemente esse ritmo começou a mudar. E agora os astrônomos estão intrigados. Afinal, o que pode estar causando essa mudança?
Aqui começa a parte estranha. Por mais de 150 anos, até 2010 para ser mais preciso, o período de pulsação vinha aumentando cerca de 4 a 5 segundos por ano. Mas, de repente, essa tendência se inverteu e ninguém sabe ao certo por quê. Uma possibilidade é que as estrelas companheiras de Polaris estejam influenciando essa mudança, especialmente Polaris B, que orbita a estrela a cada 30 anos e pode estar perturbando as camadas externas da estrela, onde ocorrem as pulsações. Porém, os cientistas também levantaram uma hipótese ainda mais curiosa. Talvez Polaris já tenha sido duas estrelas, que colidiram há alguns milhões de anos atrás. Uma colisão estelar assim poderia rejuvenescer a estrela, absorvendo material extra e fazendo com que parecesse mais jovem, uma espécie de fonte da juventude cósmica. Mas esse tipo de colisão entre estrelas binárias não se encaixa bem nos modelos atuais de evolução estelar. É uma possibilidade improvável, mas, como sabemos, no universo nada é impossível. Além disso, há outra descoberta interessante que pode ajudar a explicar o que está acontecendo com Polaris. Assim como a Terra tem um campo magnético, muitas estrelas também possuem campos magnéticos. Esses campos são gerados pelo movimento de partículas altamente carregadas dentro da estrela. No caso do nosso Sol, esse campo magnético se manifesta em manchas e erupções solares. Mas, até recentemente, nunca havia sido detectado um campo magnético em uma estrela cefeida, até que em 2022, pesquisadores da Queen's University em Kingston, no Canadá, descobriram que Polaris tem um campo magnético notável. Isso pode explicar suas pulsações estranhas, já que o campo magnético exerce força sobre as partículas carregadas da atmosfera estelar, afetando a forma como a estrela evolui e se comporta ao longo do tempo. O campo magnético de uma estrela pode ser responsável por várias coisas, desde alterar os ventos estelares até modificar a estrutura interna da estrela e, por incrível que pareça, até mesmo influenciar em sua velocidade de rotação. No entanto, ainda se sabe muito pouco sobre como os campos magnéticos afetam estrelas cefeidas. Um dos motivos é que esses campos são extremamente difíceis de detectar nesse tipo de estrela, isso por causa do seu comportamento pulsante. Pesquisadores afirmam que entender o campo magnético de Polaris pode ajudá-los a desvendar alguns dos mistérios do universo. A equipe que fez a descoberta agora está analisando os dados com cuidado e tentando mapear o campo magnético da estrela por meio de observações constantes, especialmente quando ela gira e passa pelo nosso campo de visão. Enfim, o que mais será que vão descobrir sobre a famosa estrela polar? Difícil saber, parece que quanto mais aprendemos sobre o cosmos, mais perguntas aparecem. Cada vez que a ciência dá um passo e descobre algo novo, junto aparecem mais e mais mistérios. É como abrir uma porta esperando encontrar uma resposta e dar de cara com um corredor cheio de outras portas. O vazio KBC, os buracos negros que desafiam as leis da física, os movimentos misteriosos além do universo observável e até uma simples estrela como Polaris. Tudo isso mostra que o universo está constantemente nos desafiando, reforçando a todo momento o quão pouco sabemos sobre o cosmos. Por isso, enquanto olhamos para o céu, algumas perguntas vêm à nossa mente. Até onde podemos ir? Quais segredos ainda estão escondidos lá fora? E, se somos mesmo tão pequenos no meio desse imenso universo, qual é, afinal, o nosso lugar nisso tudo? Obrigado.